noite. Estamos aqui de volta. Vou aguardar a chegada do pastor para nós conversarmos. Falarei hoje sobre a fé e a razão. Não sei o que está acontecendo, porque ele não apareceu. Boa noite, Robinho, mais uma vez. Fique por aí. Ah, ele aí. Boa noite. Boa noite, Matheus. Tudo bom? Tudo, Graças a graças a paz. Deus. E paz. O senhor está me Bom, escutando bom. bem? Eu tô escutando com muita dificuldade, mas você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá Tá direitinho? chegando picotado, mas está dando para ouvir. Ah, sim. Tem que ver se os demais estão tendo a mesma qualidade aí de som. Pode dar uma checada. Por enquanto só chegou uma pessoa, que é o pessoal. Tá, eu vou fazer a divulgação do link aqui para ver se a gente consegue. Só um minuto. Tá. Pronto, que com a divulgação do link, algumas pessoas têm dificuldade com acesso, aí eles só conseguem acessar depois que a gente envia os links para eles. Entendi. Pastor, antes de da gente entrar no assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que geralmente eu sempre faço. Um Pois irmão que eu não. conheço. O irmão é cristão há quanto tempo? Sou, eu sou Quanto tempo? cristão, não, eu não sei calcular, eu me converti em 1989. Faço o cálculo aí, eu não sou muito bom com matemática. 1989 dá 27 anos, acho? 89? Não, dá 31 anos? Não 31 sei, anos. não sei. É, é isso mesmo. Estou com 47, me converti com 16 anos. E o senhor sempre foi da Igreja de Cristo ou se converteu em outra Não, não, denominação? não. Eu tive minha primeira decisão foi pela Igreja Batista tradicional. Aí depois nós tivemos um período na Assembleia de Deus. E na Igreja de Cristo nós estamos aí há 16 anos. O senhor, o senhor se Só um tornou minutinho. pastor na Igreja de Cristo. Me tornei pastor na Igreja de Cristo. Que legal. Só um minutinho. Então, massa. Mas fique à vontade. Eu estou pedindo aqui o pessoal me mandar o link para a gente Então, estar compartilhando. como é que o senhor, assim, agora de uma maneira introdutória, como é que o senhor pretende começar a nossa conversa? O senhor fique livre para falar sobre Mateus, é o fé e razão. seguinte, pelo que eu percebi, o tema fé e razão é um tema que pode nos jogar para muitos lados, né? A gente pode ir para o campo da filosofia, a gente pode ir para o campo da ciência natural, ou a gente pode ficar apenas com a teologia. Se nós administrarmos bem um tempo, já que nós temos uma hora, eu acho que a gente pode fazer uma passagem por esses momentos de forma bem sucinta, se a gente aprofundar a questão da fé e razão na área da filosofia, eu penso que alguns irmãos vão perder pela parte prática, embora a gente tente aqui falar com menos filosofês possível e com menos teologuês possível, mas algumas pessoas têm, de fato, chegou o link aqui para mim e eu vou compartilhá-lo. Só um minutinho, Matheus. Agora sim, agora chegou.
Pronto, aí eu acredito que com o link compartilhado a gente vai começar a ter mais participações. E depois você grava na IGTV, que aí depois a gente vai ter a oportunidade dessas visualizações melhor. Então, primeiro, eu sei que eu sou entrevistado, mas eu queria saber de ti, né? Um pouquinho, eu vou te entrevistar. Matheus, a gente teve a oportunidade de estar junto por 2 vezes aí na Igreja de Cristo, 2 ou 3 vezes, eu não lembro, na Igreja de Cristo, no Guarujá, né? Para resolver pendências administrativas, mas aí depois nosso contato tem sido pelas redes sociais, né? Mas você se congrega na Igreja de Cristo no Guarujá com o pastor Elias, é isso? Não, não. Eu congrego numa igreja de Cristo chamada Igreja de Cristo em Parque Estuário. Sim. Eudade. Não sei se o irmão já ouviu falar. Sim, conheço. Nunca estive em Parque Estuário, mas eu conheço a igreja e tal. É que eu fico em muito contato, né, com a igreja do pastor Elias, que parece que eu estou lá. Né? É verdade. Pois é. A igreja que eu congrego é lá, o Parque Estuário, que é bem próximo à igreja do pastor Elias. Né? Ok, então para a gente poder tentar ganhar tempo, nós vamos abordar alguns assuntos para que a gente possa chegar finalmente ao que a gente pretende. O tema da nossa live é trabalhar a questão da fé e da razão. Esse parece ser um assunto incansável, né? É um assunto incansável, porque até hoje se discute muito, se debate muito a questão entre fé e razão. E quando a gente fala de fé e razão, a primeira pergunta que eu acredito que a gente deve fazer para poder esmiuçar melhor é que tipo de fé nós estamos falando e que tipo de razão a gente está falando. Porque se nós compararmos, por exemplo, a fé de um determinado segmento cristão, pentecostal ou neopentecostal, as pessoas vão interpretar a fé do ponto de vista do milagre. Se nós pensarmos do ponto de vista da razão matemática, algumas pessoas vão pensar a razão do ponto de vista da ciência exata, da ciência natural. E aí, se nós colocarmos esses dois tipos de crença, fé e razão, de uma fé neopentecostal ou pentecostal, na esfera do milagre, contrapondo, a gente só vai conseguir encontrar espaço para uma linha de raciocínio se a gente começar a pensar na fé e razão com um caso específico. Por exemplo, só vamos pensar se alguém vai ter que optar entre crer em Deus ou procurar a ciência, se ele vai acreditar no milagre ou se ele vai procurar a ciência propriamente. Então, durante algum tempo, esses conceitos de fé e razão, eles foram ganhando vida própria e foram se alojando em diversos espaços de pensamento. Então, hoje, falar de fé e razão não é tão simples sem uma delimitação de qual contraponto você quer fazer entre fé e razão. Então, quando você fala, nós vamos debater fé e razão, quem vai nos ouvir, né, dependendo da experiência ou do tipo de conhecimento que ele vai ter, ele vai dizer, bom, então eles vão voltar aos antigos debates pré-socráticos, um deles que levou ao próprio sentença-suicídio de Sócrates, né, que, embora provavelmente fosse adepto de algum tipo de divindade, ou da deusa Atena, ou do deus Apolo, mas ele se contrapôs a servir os deuses do Estado, e por isso, como era costume, foi chamado a se matar. E daí tem aquela clássica obra que Platão escreveu, uma vez que Sócrates mesmo não escrevia, né? Platão era o principal copista ou escriba de Sócrates, que escreve as discussões de Sócrates sobre a alma e sobre a existência eterna, e em quem acreditar, na razão ou na fé. Então, se você pensar, por exemplo, em antigos debates sobre fé e razão, você vai ver aquela experiência mais recente, depois dos pré-socráticos, você vai ver aquela experiência retratada muito classicamente na ida de Paulo a Atenas, onde convivia o panteísmo da idolatria grega e também diversas escolas, muitas delas oriundas do pré-socratismo, outras oriundas do socratismo, tanto platônicas quanto aristotélicas. Ali ele cita duas
escolas principais, que são os epicuristas e os estoicistas, e ali Paulo vai conversar com homens que tanto acreditam nos deuses quanto acreditam na filosofia. Se você pensar, por exemplo, questões de fé e razão, você vai ver um pouco mais para a Idade Média, e eu estou tentando resumir alguns questionamentos que eles são vastíssimos nesses conceitos de fé e razão. Se você vem trazendo esses conceitos de fé e razão para a Idade Média, você vai ver a dicotomia dos pensamentos de dois filósofos, que na verdade eram teólogos, porque pelo menos para esse segundo momento, você tem a direção oposta. Você não tem a teologia saindo da filosofia, você tem a filosofia saindo da teologia. E você vê dois pensamentos dicotômicos opostos, que é o de Santo Agostinho e de Tomás de Aquino. Ambos se propõem a explicar a fé pela filosofia. Quando eu digo filosofia, não é pela ciência filosófica, mas pelo pensar humano. Ambos se propõem, enquanto o Agostinho de Hipona, ele propõe a ideia de subjugar a mente, o coração humano, o entendimento humano, a revelação de Deus. Agostinho fala claramente que não é possível o conhecimento da verdade sem a revelação de Deus. E aí Agostinho se apega a conceitos de soberania, de graça, que são posteriormente aproveitados pelos reformadores protestantes, repercute lá na frente, no século XVII. E você tem esse embate, enquanto Agostinho defende que a fé, inclusive Agostinho, em um dos sermões, ele chega a dizer, olha, eu preciso compreender a minha fé é para que eu compreenda, e eu compreendo para que eu tenha fé. Isso aparece num dos sermões mais conhecidos de Santo Agostinho. E ele faz uma análise de um texto do Antigo Testamento de Isaías, onde ele diz que o propósito da razão é me levar à fé. E a fé só me leva à compreensão dela mesma. E Agostinho, ele na verdade, ele se fecha nesse pensamento de que a razão é mero instrumento da fé. Então, a razão ela não tem vida própria nela mesma, ela não precisa da convivência dela mesma, ela é resultado, e isso nesse embate já da Idade Média. A fé, a razão, ela é apenas uma capacidade de consciência, segundo Agostinho, limitada pelo pecado. Agostinho defende a ideia de que o homem ele está absolutamente decaído, tanto espiritualmente quanto intelectualmente, e que, portanto, o intelecto humano é uma concessão da graça absoluta. Mesmo esse intelecto, a consciência humana, enquanto revelação, ela está subjugada à revelação especial. Agostinho é quem apresenta esse conceito de revelação especial. Então, para Agostinho, mesmo que a consciência humana seja resultado da graça geral, faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, assim como faz com que os homens, mesmo decaídos, tenham consciências, mas essas consciências estão refreadas pelo pecado, e os homens não têm autonomia, nem mesmo intelectual, segundo Agostinho, e como eles não têm nem mesmo essa consciência intelectual, porque mesmo o raciocínio humano, é interessante que Agostinho diz aquilo que João Calvino vai dizer lá na frente, no século XVII. Para Agostinho, essa compreensão do intelecto humano não significa dizer que os homens não podem pensar. Na época de Agostinho havia pensamentos. Ele mesmo chegou a se aproximar de Maniqueu e do grupo dos maniqueístas, e quando participava da reunião dos maniqueístas, ele se decepcionou de tal forma que ele tira um espaço muito especial no seu livro As Confissões para declarar das suas decepções com o pensamento filosófico do maniqueísmo, porque enquanto ele, já cristão, já convertido, defendia a ideia de que o mal era uma existência natural do pecado e que o bem ele afluía de Deus, os maniqueístas sofriam influências hinduístas e acreditavam que o bem e o mal eram forças que se contrapunham, né? E na literatura atual nós temos bastante isso, literatura japonesa, oriental. Você tem, por exemplo, você tem, por exemplo, Mateus, eu não estou te ouvindo bem. Aquela bola preta e branca, né? Que é o bem e o mal. O yin yang, mas essa experiência do bem e do mal são trazidas pelos maniqueístas
na sua essência, e Agostinho rebate essa questão. Enquanto Agostinho ele está tentando conceber a razão como instrumento para se chegar à fé, e ao mesmo tempo ele submete, ele subjuga essa ideia de que mesmo o intelecto humano, e ele não nega, porque na época de Agostinho havia principalmente música, pintura, não havia filosofia, porque a teologia, a filosofia havia sido reprimida pela igreja na época de Agostinho, mas ele tentava trazer da sua teologia um pensamento filosófico. Quando a gente fala de pensamento filosófico, a gente está falando daquele pensamento do perguntar o porquê e para onde, quem sou, e nesse sentido Agostinho, é por isso que a gente diz que Agostinho, ele usa a filosofia para falar de teologia, porque a filosofia se ocupa, só botar meu cronômetro aqui para não me perder, Matheus, só um minutinho. Então Agostinho tem essa preocupação. Enquanto Agostinho tem essa preocupação, Tomás de Aquino, ele pensa na razão como um universo mais autônomo. Tomás de Aquino, embora ele não seja uma pessoa filosófica, mas ele é um pouco mais pelagiano. O que quer dizer isso? Ele tenta dar um pensamento mais humanista para se encontrar a fé. E é nesse momento em que Agostinho defende a ideia do pensamento autônomo. Em outras palavras, o que Tomás de Aquino dizer o seguinte: embora Deus seja um ser essencialmente revelável nele mesmo, o homem pode ter uma consciência autônoma que, pela sua razão e consciência própria, pode chegar ao conhecimento de Deus. Então, quando você pensa em fé e razão, ainda nesses primeiros momentos do pensamento humano, na Idade Média, o que você tem como costura? Você tem a teologia costurando o próprio pensamento racionalista. Então, quando você vê lá na frente, sobretudo os pré-iluministas e os iluministas, e alguns, inclusive, ateus, como Voltaire, mas você tem outros filósofos que se arvoram o direito de serem os pais do racionalismo. Aí você olha para Tomás de Aquino e ele já propunha uma ruptura com o contemporâneo, que era Agostinho, para que o homem pudesse, por um pensamento, pelo intelecto, chegar ao conhecimento de Deus. E para te ver como essa questão de fé e razão tem inflexões hoje, na própria teologia protestante, que hoje se divide em dois pensamentos, da depravação absoluta, da depravação total e da depravação parcial, uma de caráter arminiano, outra de caráter calvinista, enquanto uma agostiniana ou calvinista, né, ou reformada, ela entende a ideia de que não ficou comprometido apenas o espírito humano, mas a capacidade intelectual de discernimento. Você tem Tomás de Aquino se opondo à ideia agostiniana e dizendo não. O homem ele é um ser autônomo, ele tem a capacidade de pensar e por seu intelecto ele pode chegar a algum tipo de conhecimento sobre Deus. Então você tem nesse primeiro momento, ou pelo menos nesse segundo momento da Idade Média, a teologia quem gera os primeiros questionamentos de fé e razão. Embora Hegel se sinta pai do racionalismo, mas você vê que mesmo depois, quem muitos reconhecem como o pai do racionalismo não é Hegel, né? E nem os seus filhotes, Feuerbach era ateu, Schopenhauer que era ateu. Eu digo filhotes porque foram alunos diretos, discípulos de Hegel, e que construíram teorias racionalistas tão fortes que excluíram Deus. Enquanto Tomás de Aquino, lá na Idade Média, propunha apenas uma ideia diferente de Agostinho, de que o homem intelectualmente poderia chegar a um conhecimento intelectual de Deus e a partir daí se abrir o campo do conhecimento espiritual, você tem um avanço. Então, quando você tem Montaigne, aí você já está se aproximando um pouco mais, né? Século XVI, XVII, quando você tem Michel Montaigne, que é um cético, e alguém pode chamá-lo do pai do ceticismo, e a gente tem aqui uma coleção, Os Pensadores
e só da coleção Os Pensadores, dois volumes da coleção Os Pensadores, aqueles que estudam filosofia sabem, que falam sobre Montaigne, enquanto outros pensadores têm um volume, né, exceto Montesquieu e outros, nessa mesma coleção. Então, o que Montaigne como um ceticista, o que ele faz, o que ele leva? Ele leva ao questionamento, primeiro questionamento onde se diz que começa, de fato, o ateísmo e o ceticismo. Porque antes você nem sequer falava em ateísmo, né? O que você falava era assim, olha, não se concebia que uma pessoa pudesse ser ateu. Se concebia que alguém pudesse acreditar num outro Deus ou questionar uma outra forma de religião. Quando Montaigne começa a gerar o pensamento crítico e libertador, ele se afasta daquele pensamento tomasiano ou de Tomás de Aquino, de forma inicial, que pretendia um espírito livre, um intelecto livre capaz de se aproximar de Deus. Montaigne diz, não, se eu tenho um espírito livre, o homem é capaz de questionar tudo, a si mesmo e todo o universo. E aí ele gera uma teoria dentro do ceticismo, que é o soleticismo ou isolacionismo do pensamento. Em outras palavras, o homem pode pensar independente das estruturas já existentes. Aí ele cria o ceticismo. Por isso, alguns dizem que Montaigne é o pai do ceticismo. E ao falar que ele é o pai do ceticismo, é porque, de fato, ele desenvolve uma ideia de que um homem pode, diferentemente dos epicuristas e estoicistas que Paulo teve que enfrentar em Atenas, e diferente do pensamento tomasiano, Montaigne diz, olha, o homem pode viver de forma tão isolada, dentro do montainismo, ou do pensamento de Michel Montaigne, que ele pode se abstrair, né, ou considerar abjetas todas as construções já existentes e, a partir delas, levantar diversos pensamentos e diversos posicionamentos, inclusive sobre a existência ou não de Deus. E aí um contemporâneo dele, e quando a gente falou sobre essa live, eu disse, Mateus, vai ser muito difícil a gente falar de fé e razão sem falar de cartesianismo, ou sem falar de René Descartes. Porque na tentativa de responder a Montaigne, René Descartes ele começou a trabalhar uma ideia de um Deus racional, que poderia ser encontrado por meio não somente de construções, de deduções lógicas, mas de uma lógica matemática, porque ele é matemático, e ele quer provar Deus a partir daquele pensamento, e que muitos ateus utilizam esse pensamento do penso, logo existo, né? Para supor que o homem pode pensar sozinho por si mesmo. Mas, na verdade, a ênfase do pensamento de Descartes sobre Deus é um raciocínio lógico. Ele diz, é possível chegar a um raciocínio lógico sobre Deus, e aí ele consegue reunir o Descartes para se contrapor ao Montaigne, ele consegue reunir dois pensamentos, tanto agostiniano como tomasiano. Talvez esse seja o primeiro problema. Porque ele parte da ideia agostiniana de um Deus perfeito e absoluto, e como ele é um Deus perfeito e absoluto, a minha ideia de existência sobre um Deus perfeito e absoluto, só é possível eu ter uma ideia de um Deus perfeito e absoluto se esse Deus absoluto se revela. Então, a ideia é mais ou menos é um silogismo. Por isso que eu digo que, de certa forma, ele é aristotélico, né, que era uma forma de construção tomasiana. Então, quando ele pega e diz assim, olha, só é possível chegar a um pensamento de Deus partindo do pressuposto de que ele é absoluto. Então, você tem uma ideia, primeiro, tirada do pensamento ontológico de Anselmo, que dizia, de fato, de que o fato de eu achar que Deus existe já deve pressupor que a existência dele. O que faz René Descartes? Ele disse, não, peraí, um Deus absoluto é capaz de gerar um pensamento absoluto. E a minha ideia de que existe um Deus absoluto é a primeira prova. Por quê? Porque o que dizia Montaigne? Ele dizia o seguinte, como eu posso provar que o mundo existe? Eu só posso provar que eu mesmo existo. Por quê? Porque eu só tenho acesso à minha consciência. O que Descartes diz? Olha, eu tenho o seguinte pensamento, Deus é absoluto, revelou a minha consciência absoluta, e eu só consigo abstrair a natureza e o mundo
a partir da minha ideia. E a minha ideia só existe pela experiência de Deus. O que está fazendo Descartes? Ele está entrando em defesa de Deus. Ele está tentando provar que Deus existe por um mecanismo aristotélico ou socrático de silogismo. Eu quero até pedir para os irmãos que estão acompanhando a live, não se preocupe que isso é apenas uma introdução e a gente vai abordar alguns aspectos filosóficos, mas eu sei que a grande parte da igreja ela sente necessidade de um aprofundamento bíblico, teológico e prático, certo? Mas é porque quando a gente fala de fé e razão, é muito comum a gente, hoje, fé e razão já se desdobram em tantos pensamentos que se a gente não alinhavar a evolução do pensamento filosófico e teológico sobre fé e razão, a gente não consegue chegar. Então a gente está tentando resumir alguns pensamentos em pouco tempo. Então quando você tem Descartes tentando explicar Deus de uma forma racional, ele é contraposto por um outro contemporâneo, cientista também, mas naturalista, que é Pascal. E o que Pascal diz? Pascal, ele vai defender a ideia inicial de Agostinho. O que ele vai dizer? Olha, de fato existe um pensamento de ciência e de razão, e elas são altamente proveitosas. Mas em relação ao intelecto humano, ele só consegue pensar em Deus à medida em que esse Deus se revela ao homem. Então Pascal, ele volta ao pensamento original de Agostinho. É possível ter um pensamento racional do mundo, mas só é possível ter um pensamento verdadeiro e correto a partir da leitura de Deus. Então, Pascal ele é um pouco mais radical, ele é um pouco mais ortodoxo, quando ele diz que mesmo a minha leitura de mundo, ela não é possível sem a fé. Então, o Pascal, ele diz, é como se ele dissesse uma coisa bem interessante, ele, ao mesmo tempo que ele está tentando corroborar com a ideia de Descartes, mas ao mesmo tempo ele não quer ser prisioneiro da razão para encontrar Deus, como fez Descartes. Descartes tentou provar que Deus existe, alguns acreditaram no raciocínio socrático, silogista dele, mas ao mesmo tempo Pascal está preocupado com uma coisa, mas e se em algum momento alguém questionar por um raciocínio lógico a inexistência de Deus a partir dessas premissas estabelecidas por Descartes? Então ele disse, olha, só é possível chegar ao conhecimento de Deus pela fé. E mesmo que eu, isso, segundo Pascal, mesmo que eu naturalmente tenha algum tipo de conhecimento sobre Deus, necessariamente esse conhecimento, mesmo naturalista, ele terá sido uma revelação direta ou indireta de Deus. Então Pascal, de forma mais conservadora, ele não subjuga o conhecimento de Deus, a razão, como fez Descartes. Então, Descartes não é ateu, pelo contrário, ele tenta provar Deus pela razão, e Pascal, contemporâneo, diz, não, peraí, é possível que eu encontre Deus pela razão, mas eu não posso subjugar a fé pela razão. Então, ele volta ao pensamento agostiniano. E aí você tem o começo do pensamento da fé pela fé, e você tem, dentro do iluminismo, questões muito fortes. Você tem iluministas que tentam desconstruir a ideia do Estado e do direito divino a partir da desconstrução de um Deus absoluto, que é o que faz Voltaire, que é o que faz Montesquieu. E quanto você tem tanto Maquiavel como Jean Bodin tentando reafirmar o Estado a partir da ideia da divindade. E o que influencia esses filósofos contratualistas quanto à ideia de Deus, pela razão, e a ideia de Deus puramente pelo reconhecimento da divindade, conforme as Escrituras, é o pretexto do Estado. Então você não tem ali, nesse momento contratualista, o melhor momento para se discutir fé e razão, porque eles estão sob o pretexto de discutir fé e razão para comprovar ou para retirar o direito do governante absoluto. Então, quando você tem Maquiavel, você tem o próprio Jean Bodin, e quando você tem o próprio John Locke tentando reafirmar a ideia da fé pela razão, mas na consistência da divindade, o propósito deles é reafirmar as suas teorias contratualistas. E quando você tem Voltaire tentando desvincular a ideia contratualista da perspectiva de Deus, então eu penso que esse período contratualista, e eu sei que eu sou confrontado por alguns filósofos nessa ideia, mas eu penso que esse momento contratualista, embora o pretexto textual do argumento seja a divindade ou não divindade,
que reforça a ideia de um príncipe ou de um rei absoluto, mas você perde na essência da discussão da fé e da religiosidade. Então, é depois desse período que repercute na Reforma Protestante, em que a teologia volta a tomar o lugar da filosofia em responder às questões da fé e da razão, quando a igreja havia demonizado a razão numa resposta, e essas coisas estão acontecendo logo depois desse primeiro momento absolutista, em que a igreja, por conchavos políticos, ela se torna santa e hegemônica na resposta do misticismo clerical. Em outras palavras, você não está falando mais da fé, você está falando da fé clerical, você está falando da fé imposta pela igreja. Então, será que a fé imposta pela igreja é a fé ou é a religiosidade? E é esse questionamento que nós vamos ter como reflexo depois, tanto no pensamento de Soros Kierkegaard, um dinamarquês, que começa a discutir, que começa a debater a própria ideia hegeliana de razão, ou de Hegel. Aí você tem um contraponto àquela ideia inicial, desaprofundada, a meu ver, desaprofundada pelos filósofos contratualistas, mas que depois é mitigada pelo misticismo e hegemonia da igreja. E a Reforma Protestante, ela vem também dessa avalanche modernista em que o racionalismo ajuda os questionamentos da fé. Então, nosso Deus soberano, ele prepara os espaços e os tempos para que, embora alguns eventos ditos de retomadas do pensamento, embora eles diretamente abram, eles mitiguem a fé da razão pela razão, ele também abre espaço para que uma reforma protestante, que não é uma reforma apenas teológica, ela é uma reforma extremamente cultural, ela muda os espaços, ela muda relações humanas de contrato de trabalho, ela muda relações de tratamento com a mulher, ela valoriza a educação. A Reforma Protestante, ela traz espaços formidáveis. Então ela não é mais aquela fé mítica, clerical, imposta, não a fé bíblica, não a fé relacional, mas a fé clerical, que não é uma fé humana, uma fé institucional. Então, quando a Reforma Protestante acontece, você tem um espaço onde esses avanços culturais racionalistas vão contribuir para que a fé tenha espaço dentro da razão bíblica. Aí eu pergunto, a quem os reformadores vão usar como pano de fundo e como arcabouço dessa nova mentalidade protestante? Eles vão buscar Tomás de Aquino? Não. Eles vão buscar Santo Agostinho. Olha o que interessante, que embora a Reforma Protestante seja produto de uma revolução cultural que busca combater a ideia de uma fé mítica e clerical, ao mesmo tempo, é esse racionalismo que dá origem a uma reforma protestante. Mas por uma ação divina, os reformadores, eles não vão buscar uma fé antropocentrista, eles não vão buscar uma fé humanista. Eles vão buscar aquele mesmo pensamento de fé de Agostinho, em que diz que o homem é radicalmente pecador, que o homem está em estado de depravação total e que a revelação, tanto a natural quanto a espiritual, ela só é resultado da revelação divina. Olha aí, o renascimento da antiga fé agostiniana, que foi fragmentada ao longo do curso, mas aí você precisa entender... É por isso, pastor. Pois não? É por isso que podemos dizer que os protestantes são agostinianos. Por isso nós dizemos que os protestantes são agostinianos. Mas o que acontece é o seguinte, a Reforma Protestante, apesar disso, duas coisas acontecem. Ela não permanece pura, você tem logo depois uma resposta de sincretismo do protestantismo e do próprio catolicismo. Você tem uma religião muito forte até hoje, que é o anglicanismo, e fora isso você tem as influências pelagianas de Jacob e os arminios. Então a igreja protestante ela também não fica plenamente pura dentro desses conceitos agostinianos mais
originais da Reforma Protestante. E, ao mesmo tempo, a igreja, diferentemente da igreja católica, a igreja protestante, a igreja católica daquela época, diga-se, a igreja protestante, ela não quis ser a detentora do padrão. Então, ela não disse assim, olha, a razão, o raciocínio, o debate, ele está proibido. E como o debate não foi proibido, o que você tem como evolução, tanto do cristianismo protestante, que ele vai se misturando, ele vai ficando puro em alguns locais, mas ele vai se misturando em outros, é que, novamente, o clericalismo protestante também começa a dominar os espaços. Então você tem um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que para muitos, ele é o pai do existencialismo e não Jean-Paul Sartre, em que ele vai questionar aquela fé clerical. Ele fala, e eu não vou falar muito, eu gosto muito de Søren Kierkegaard enquanto filósofo, talvez eu não tenha conseguido entendê-lo bem enquanto teólogo, pois não. Quando o senhor diz uma fé clerical, o senhor quer dizer o quê? Uma fé dentro da igreja? Na verdade, o que acontece? O que Søren Kierkegaard defendia era que ele era luterano, filho de luteranos, e o que Søren Kierkegaard defendia era que a espiritualidade deveria ser uma espiritualidade individual. Tanto que ele dizia que a Bíblia era uma carta de amor. Ele chegava a dizer que a Bíblia não deveria ser lida com um dicionário do lado, nem com um clérigo do lado. A Bíblia deveria ser como uma mulher lê uma carta direcionada para ela. Ela é sentida, ela é revelacional. Olha só, ao mesmo tempo que parece que ele está sendo libertário para a religião institucional, ao mesmo tempo ele está trazendo um conceito agostiniano, calvinista, de que a relação da fé com a revelação bíblica é uma revelação divina. Que ela não se instrumentaliza da exigência pura do clérigo, mas ela vem de uma revelação espiritual. Só que, evidentemente, Søren Kierkegaard, ele é útil no debate, porque, ao mesmo tempo que ele estava dizendo isso lá na Dinamarca, Hegel, né, que passou a ser o cara adorado, né, por ter corporificado a ideia do racionalismo, da razão e da razão científica, né? Tanto que ele conseguiu, em sombrear outros filósofos, inclusive ateus, que tinham muito material bom, a exemplo do Feuerbach e do próprio Schopenhauer, não se falava nele, se falava só em Hegel. E Hegel ele foi muito mais além, ele dizia o seguinte, que a razão é a única resposta absoluta, é a única resposta perfeita. E quando ele está dizendo esse tipo de coisa, ele está dizendo o seguinte, que somente pela razão o conhecimento pode ser produzido, somente pela razão. E quando ele começa a dizer isso, ele está excluindo não só a religião, ele está excluindo a fé, ele está excluindo o pensamento humano, mas ele também está excluindo a revelação da palavra de Deus. Então ele diz que o pensamento absoluto e perfeito só é possível através do conhecimento racional. Olha o que acontece. Ele gera esse tipo de pensamento, gera não só um adepto, mas uma filosofia, que é a filosofia de Feuerbach. O que diz Feuerbach? Ele diz que nós criamos Deus. Muita gente ouviu falar, não fomos nós, não foi Deus que nos criou, fomos nós que criamos Deus. Porque Feuerbach, ele chega a dizer, Ludwig Feuerbach, ele chega a dizer o seguinte, que tudo que existe no mundo é resultado da nossa consciência. Então, na verdade, fomos nós, e ele trabalha numa obra chamada, olha só a obra dele, A Essência do Cristianismo. E ele diz o seguinte, que a essência do cristianismo é ódio, né? Porque ele faz, primeiro, uma crítica ao homem, no capítulo 1, e no capítulo 2 ele faz uma crítica à religião. E ele diz que tudo que não presta, tudo que acontece, todos esses pontos da religião, eles são nocivos. E que a essência da religião é a consciência humana da existência de um Criador que gera todo o bem e toda a bondade. Olha a sutileza de Feuerbach. Mas ele diz que, na verdade, quando o homem que ama a Deus, que diz amar a Deus, ele faz algum bem,
Na verdade, não é o Deus que não existe, mas o homem que quer ser bom e cria um mito Deus para poder, por esse tipo de fé, ser bom nele mesmo. E quando o homem rejeita a existência de Deus, na verdade, é a consciência malvada dele, que quer fazer o mal e rejeita a ideia de existência de Deus. Mais do que agnóstico, ele é ateu. Porque o agnóstico, ele diz assim, para mim não importa se Deus existe ou se Deus não existe. Para mim importa o seguinte, que eu não posso dizer com certeza que ele existe e não posso provar que ele não existe. Mas Feuerbach, ele é mais sutil, ele é mais maldoso, sabe? E por incrível que pareça, é Hegel e Feuerbach que vão dar os fundamentos, os elementos para o materialismo dialético de Karl Marx. É a partir dos pensamentos tanto de Hegel e de Schopenhauer também, e principalmente de Feuerbach, que tanto Engels quanto Karl Marx, eles vão trabalhar a ideia da religião como um mal, porque isso está muito presente dentro da elaboração... Dentro da elaboração feuerbachiana, esse pensamento de que a essência do cristianismo não é religião má, e de que o homem que criou Deus, Hegel e Marx, Karl Marx, eles vão conseguir elaborar o seu pensamento a partir disso. E para terminar esse apanhado filosófico, que parece ser demorado, mas ele é necessário, aí você tem, dentro dessa evolução, você tem o Friedrich Nietzsche, né, que talvez seja o que ficou mais conhecido, ele traz a ideia de Deus estar morto, né? Mas o interessante, olha só, ele tem uma origem cristã, ele é filho de pastor luterano, e quando ele é adolescente, que ele vai romper com a família para criar o próprio pensamento, e depois ele vai abandonar a Universidade de Leipzig, onde ele dava aula, e ele escreve uma carta, e naquela carta que ele escreve, que ele está rompendo para viver o próprio pensamento, as próprias ideias, e olha o que ele chega a dizer à irmã dele, Elizabeth, que depois, ela quando Nietzsche morre, só para dizer mais, relações com o nazismo, porque Nietzsche vai ser um dos livros de cabeceira de Hitler. Claro, há muita controvérsia, outros assuntos dentro de Nietzsche que são respeitáveis, embora ele morra louco, insano. Nietzsche, na verdade, ele vai definhando mentalmente, intelectualmente, mas ele rompe com a ideia de Deus ao dizer que esse conceito... E hoje há muitas discussões sobre o Deus estar morto. Alguns dizem que Nietzsche não quis dizer que Deus não está morto, mas muito claramente, em muitas das suas obras, ele fala realmente que ele é ateu, há um rompimento com isso. E por que ele vai servir a Hitler? Porque ele serve muito a ideia do elitismo, do aristocracismo. Ele defende a ideia de um aristocracismo puro, de um aristocracismo assim, que não precisa pedir perdão para ninguém. Tanto que hoje, alguns filósofos, eles estão usando Nietzsche sobre o classismo de Nietzsche, que depois é usado com aquele conceito de arianismo. Eles usam Nietzsche para questionar hoje o politicamente correto, né? Eles usam Nietzsche para questionar essa questão do cancelamento digital, porque Nietzsche ele não era necessariamente racista. Ele trabalhou muito a ideia de você construir o mérito, né? Então ele acreditava que o aristocrata teve um mérito, ou porque ganhou, ou porque o pai teve mérito. E hoje muitos filósofos eles estão utilizando esse tipo de pensamento. Então, se nós falarmos de Brasil, deixando Nietzsche um pouco de lado, porque se a gente for falar de Nietzsche, a gente fala a noite toda. Então você tem alguns filósofos que, na verdade, a gente chama hoje de pensadores, e a maioria deles são ateus. Mas eles hoje eles alcançaram na mídia brasileira um espaço muito interessante. Então você vê, por exemplo, o Leandro Carnal, que hoje é um filósofo bastante conhecido, e o Leandro Carnal é admitidamente ateu, ele tem uma capacidade de falar bem da religião, ele tem uma capacidade de trazer conceitos religiosos de tal forma, sem se confrontar, mas ele vai inoculando o pensamento ateísta dentro do pensamento das suas palestras. E ele tem espaços na mídia e tal, isso, aquilo, outro. Aí se você for pensar, por exemplo, no Pondé, o Pondé hoje ele está muito ligado às questões contratualistas, de Estado.
ele se envolve muito nos debates entre esquerda e de direita e tal, isso, aquilo, outro. Mas, ao contrário do Karnal, que parece estar mais interessado em inocular o pensamento ateísta, tanto que Karnal hoje, o Leandro Karnal, além de estudar mediunidade, além de estudar espiritismo, cristianismo, tudo para parecer assim um bom moço, eu sou tão imparcial que posso falar de religião como algo bom e, ao mesmo tempo, descredibilizar a fé como um ópio, como algo apenas que repara. E você tem, nesse sentido, o Mário Sérgio Cortella, que talvez seja o mais próximo da religião ou do catolicismo, que tem um discurso, e ele sai um pouco da filosofia e vai mais para a autoajuda, e faz construções teológicas interessantes, mas que claramente fica em cima do muro e assume posicionamentos agnosticistas. Não provo que Deus é, mas também não digo que não é, porque já entendeu que esse é um espaço que traz recurso, fama, as pessoas gostam de ouvir sobre isso, é um debate interessante, mas que não se posiciona, e hoje o Mauro Sérgio Cortella ele é vivido, experimentado por muitos cristãos, inclusive, porque ele tem palestras muito interessantes em algumas áreas. E você tem hoje pensadores que participam dos espaços midiáticos e, por conta do próprio fazer filosófico, acabam se posicionando a favor desse questionamento de fé e razão. Então, concluído essa primeira parte aqui, que precisou ser um pouco longa, mas eu disse aos irmãos que a gente não ia se demorar muito nesse aspecto filosófico. Muito difícil falar de fé e razão sem abordar esses questionamentos. Então, quando a gente fala, agora vamos falar conceitualmente. Quando a gente fala fé, nós estamos falando de dois elementos. Nós estamos falando do elemento pistos, que vem do grego, que é pistia, a fé teológica, a fé espiritual, e você tem a fé fidelis, né? Que é a fé mais voltada para a construção filosófica dentro do romanismo. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque quando você tem no Novo Testamento, construído em grego e tal, isso, aquilo, outro, essa relação de pistos, de fiel, ou de fé e de pistia, a fé está relacionada com a fidelidade. Tanto que as palavras, elas são as mesmas. A palavra nas Escrituras, para traduzir fé, é a mesma que se traduz para fidelidade. Tanto que hoje nós chamamos, a linguagem ela é mutável, mas ela corresponde aos nossos pensamentos. Então, quando você pensa assim, você tem a ideia, o fiel de uma determinada igreja, você traduz pelo crente, porque é esse elemento de pistia. Quando você tem a ideia de fidelis, né, que já é um pensamento helenizado, que é helenizado já com influência grega e latina dessa coragem da fé, você vai ver que ela vai influenciar até a reforma protestante, né? Então você tem lá sola fidelis, né? Ou sola fide, que é um pensamento latino influenciado pela linguagem própria da igreja, que era o latim, desde a tradução por Jerônimo Savonarola da Vulgata Latina. A linguagem da igreja, mesmo da igreja reformada, era com a costura da linguagem do latim. Então você tem esse pensamento, quando você fala em fé, aí você tem a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? E a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé bíblica é uma fé que se baseia numa revelação. Então, se nós falarmos hoje do ponto de vista prático, quando nós falamos fé, nós estamos falando do ponto de vista teológico, que a fé é a confiança naquilo que não vemos. E a principal coisa que não vemos é Deus, segundo as Escrituras. Crendo de que ele é soberano e que ele que faz todas as coisas do início até o fim. Então, se você falar o que é essencialmente fé, você vai dizer fé é a convicção daquilo que nós não vimos, porque o que nós vimos é apenas matéria. Desconstruindo o pensamento de David Hume, sobre o qual nós já falamos de filosofia, não vou voltar para ele. Mas quando você fala de fé propriamente, então, do ponto de vista bíblico e teológico, você pensa em fé como acreditar naquilo que você não vê. Se você acredita naquilo que não vê, porque tudo que você vê para crer, deixa de ser fé e passa a ser razão, ainda que seja uma razão simples.
Então, a ideia principal de Deus é que nós queremos sem vê-lo. Ponto 1. Nisso, Agostinho e Tomás de Aquino concordavam. O segundo pensamento de fé é: a fé é resultado da minha elaboração intelectual ou a fé é resultado da revelação de Deus para mim? As coisas mudam. Por quê? Quando você pensa que a fé é resultado da revelação de Deus para mim, então você passa a dizer assim: a fé é não apenas a revelação, não é apenas a minha consciência da existência de Deus. Ela é uma resposta graciosa de um Deus que decide se revelar para mim, para que eu possa crer nele sem tê-lo visto. Me parece que a inversão do pensamento, ela é extremamente bíblica. Por quê? Mesmo que você diga, eu creio porque eu li e as escrituras me convenceram, e a minha fé nesse sentido, ela é também racional. Lembra do que Agostinho falou? Eu compreendo para crer e eu creio para compreender Deus. Então ele pensa, tanto aquele que vai dar razão para a fé, como aquele que vai dar fé para a razão, a intenção dele é chegar a Deus e é Deus que o leva aquilo. Então, do pensamento bíblico, a fé pura, essencial, em seu conceito mais puro, é crer no invisível. Se você desdobrar a ideia de fé, não pistia como ato de relação, fé relacional resultado da experiência revelacional, fé resultado da minha relação com Deus, que só é possível pela revelação dele. Você se afasta desse pensamento de fé e você vai passar para o pensamento mais de fidelis. Quando eu digo fidelis, fé em latim, ou pistos, ou pistia em grego, né? Ou fé em português, ou faith em inglês, não é o termo, é que junto com a linguagem vem a cultura que a cerca. Então, quando você se desgruda, se destaca, né, se descola desse pensamento de fé enquanto revelação, aí você já pensa que a ideia é um conjunto de crenças. Aí você pode ter fé na fé, né? Você tem um pensamento gilbertiano, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, quando você pensa que a fé é pela fé, você vai ter várias pessoas que não têm uma relação com Deus, mas se arrogam ter fé. E quantas pessoas, às vezes, não são cristãs e dizem assim, ó, tenha fé. Ô, pastor. Oi, querido. Só fazendo um parênteses, já que o À senhor vontade. citou, Eu falo muito aqui. Já que o senhor citou Gilberto Gil, outro dia ele falou assim que Deus é um fruto da mente humana, né? Eu fiquei pensando assim, então quando ele fala andar com fé, ele vai... É com fé em quê, então? Exatamente. É bem isso que eu estou dizendo. Quando você se afasta da fé pistia, e você trabalha a fé como um conjunto de crenças, hoje nós temos pessoas extremamente esotéricas e que creem na fé, ou creem em si mesmas. O grande problema, e eu queria muito que a gente tivesse tempo, acho que não teremos, o grande problema é quando a igreja ela comete o erro de desenvolver um tipo de fé baseada na consciência humana. Então ela começa a acreditar que o homem que acredita em si mesmo, ele vai ter fé. Notem o que acontece. É muito comum, eu vou dar um exemplo aqui, e não se escandalizem aqueles que vão ouvir um pensamento teológico, doutrinário até. Muitas pessoas, elas pegam aquele texto, né, e dizem assim, olha, tudo que pedis em meu Pai, em meu nome receberão. Tudo que pedis a mim, em meu nome receberão. Se você pegar as escrituras, você vai ver que Jesus está dizendo o seguinte, que aqueles que pedirem ao Pai, falando, olha, eu estou pedindo em nome do meu Salvador, que nos ligou, que nos comungou, que nos reuniu, que pela cruz me fez participante da graça. É isso que significa o meu nome. Quando eu digo assim, olha, eu conheço um advogado, aí tu pode dizer lá que tu me conhece, pode usar meu nome quando chega lá. Você está com um problema num órgão público e você pergunta, assim, não tem ninguém lá que possa me ajudar? E diz, olha, quando chegar lá, tu vai dizer assim, olha, eu conheço o Márcio, eu estou vindo aqui em nome dele. O que as pessoas fizeram? Esqueceram o significado disso e pegaram apenas essa ideia de nome em si mesmo. Então, usam o nome de Jesus como um amuleto. Então, eu posso fazer a seguinte oração. Pai, o teu filho morreu por nós, e como ele morreu por nós,
eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide da gente, porque através da cruz de Cristo eu fui reconciliado, eu te peço pela minha família. Aí termina uma oração. Eu disse, meu irmão, esqueceu em nome de Jesus. Por quê? Porque a ideia que muitas pessoas imaginaram é que o nome de Jesus é o selo, né? E na verdade, quando ele... Aí você tem um tipo da fé que se desloca, ela se descola do conceito essencial das escrituras e ela se apega às crendices, né? E eu costumo orar em nome de Jesus Cristo. Termino minhas orações e digo em nome de Jesus Cristo, entendendo isso, mas compreendo que isso significa que eu posso me aproximar de Deus e dizer, olha, eu estou aqui em nome, porque Ele me autorizou a usar o nome dele. Então, assim, voltando ao nosso assunto, esse é um conceito de fé. Quando você trabalha a ideia da razão, que os gregos chamavam de logos, e que os latinos chamavam de ratio, né? Você também tem dois conceitos bem interessantes. Porque enquanto você tinha a ideia do logos, que os pré-socráticos questionavam a essência e o absoluto de todas as coisas, de onde vou e para onde venho, e você tem não só ali Anaxímandro, Anaxímenes, você tem Parmênides, você tem o mais conhecido deles, o Tales de Mileto, e você tem eles questionando o logos. O logos é a água, isto é quem criou todas as coisas, é o fogo, é o ar. E você tem entre os contemporâneos de Paulo, estoicistas, epicuristas, o mais importante é a matéria, o mais importante é o espírito. E esse logos que João dá como resposta do logos como sendo Cristo, que é a resposta de todas as coisas, ao mesmo tempo que ele está ratificando as profecias do Antigo Testamento, ele está dando uma resposta aos contemporâneos, principalmente os agnosticistas. Lembremos que o João que escreve o Evangelho é o mesmo João que no final da vida tem que debater contra os agnosticistas e contra os gnosticistas, mesmo envolvidos no meio do cristianismo, que não aceitam que Cristo é Deus e que Cristo é um homem. E ele tenta dar essa resposta. E você tem no meio dos filósofos a ideia do ratio, da razão pela razão, como Hegel pensava, né? Que a razão é a resposta última para todas as coisas. Mas o próprio Hegel e o Descartes, que a gente falou a princípio, eles não têm respostas para todas as coisas, porque a razão ela não tem resposta para todas as coisas. Então, quando o Hegel diz que a razão é a resposta absoluta da verdade, porque, na verdade, para Hegel, a razão não é um meio de alcançar a verdade. Para Hegel, a razão é a verdade. Quando ele diz que a razão é a verdade, ele está dizendo o seguinte, tudo que eu chego à verdade é isso, mas você tem certos problemas que a razão nunca vai resolver. Por exemplo, o problema da infinidade. Como é que você resolve? Como é que você responde? Mesmo na matemática, a resposta da infinidade é estimativa. Você sabe que entre 1 e o 2, você tem números infinitos decimais, proporcionais, e qualquer estudantezinho de matemática aí até do ensino fundamental, ele aprende lá que o professor, olha, os números são infinitos. Mas são conceituais, são estimativos. A razão, ela nunca vai dar uma resposta por uma questão como essa, como a infinidade. Será que a infinidade existe mesmo? Será que existe o infinito? Será que existe a eternidade? Então, quando Pascal, e quando Descartes, e quando Soren Kierkegaard, que foram os 3 fundamentos filosóficos que a gente usou no início da nossa live, quando eles trabalham a ideia de que existem respostas, não que a razão não seja boa, mas que existem respostas que limitam a razão, que ela não vai conseguir corresponder a elas. A diferença, talvez, de Pascal para Descartes é que Pascal luta com Descartes que a razão não consegue chegar nem mesmo ao conhecimento do intelecto da resposta principal. Então, quando você vê, por exemplo, dentro do Catecismo de Westminster, como reafirmação daquilo que João Calvino falava, de que o objetivo do homem é conhecer a Deus e conhecer a si mesmo, é porque é uma resposta aos anseios racionalistas de que o homem só poderia conhecer a Deus se conhecesse a si mesmo, e que se o homem conhecesse a si mesmo, o próprio Deus estaria morto. Pois não? Pastor, vai acabar agora a live, né? Se eu quiser continuar, para a gente pelo menos terminar a conversa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mais 20 minutos, tá bom? 20 minutos, tá? Tá Só bom. para não ficar
parado. Tudo bem, Aham. tudo bem, Vou parar aqui. tudo bem. Daqui a 20 minutos e o pessoal entra depois. Aham.